Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 24, do versículo 42 a 51 do Evangelho de São Mateus. Diante desta parábola, essas duas parábolas que Jesus fala para explicar o que ele está querendo nos dizer, fiquemos atentos a essa primeira frase, que até mesmo que Jesus nos diz: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Ficai atentos. Nós que dirigimos, nós sabemos muito bem que no semáforo, quando ele fica amarelo, ele está dizendo: ficai atentos. Olha, não dá mais para ultrapassar não, para o seu carro. É assim. Ficai atentos. Porque é um grande risco a pessoa passar com o sinal já amarelo, que pode causar algum problema, pode causar algum acidente. Então, ficai atentos. É isso que Jesus está dizendo. Ficai atentos para quê? Ficai atentos porque o Senhor prometeu que ele virá na segunda vez. Jesus vem a primeira vez para colocar a casa em ordem. Vou explicar melhor. Depois do pecado de Adão e Eva, o mundo ficou numa desordem muito grande. O paraíso terrestre era uma ordem, era uma harmonia muito grande. Uma harmonia com Deus, com os animais, com as plantas, com tudo. Era uma harmonia. O pecado causou uma desarmonia. O homem já não tinha um bom relacionamento com Deus. Você vê lá no capítulo 4 do livro do Gênesis, Caim que mata o seu irmão Abel e mata por inveja. E aí nós vamos vendo os homens pecando contra Deus. Tanto que no livro do Gênesis, no capítulo 6, lá vai dizer que Deus até se arrependeu de ter criado o homem. O homem ficou nessa desarmonia. Jesus
A segunda pessoa da Santíssima Trindade vem do céu para colocar tudo em ordem. E Jesus colocou tudo em ordem quando ele morreu na cruz. Só que agora o homem precisa estar unido a Deus, fazer a vontade de Deus, para ele estar em ordem, para ele estar em comunhão com Deus. Para estar em comunhão com Deus, nós teremos que dizer para Deus: Senhor, me ajuda. Vem Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Me ajude, porque por mim mesmo eu não consigo entrar em comunhão contigo. Eu não consigo entrar em comunhão com Deus. Vocês estão entendendo, né? Então, esse tempo que nós temos de vida, ele precisa estar, nós precisamos estar atentos ao Senhor, a Jesus, que disse que ele voltará. Só que agora ele não vai voltar mais para morrer na cruz, para apontar para nós o caminho que nós devemos seguir. Ele voltará. Ele foi para o céu e ele voltará para levar aqueles que estão vivendo uma vida de comunhão com Deus, que estão amando, servindo a Deus, que estão se perdoando, que estão na luta contra o pecado. Ele virá buscar essas pessoas e levar para o reino eterno, para o reino de Deus, para vivermos eternamente no céu. Só que Jesus, ele não disse o dia e nem a hora que ele vai voltar. Ele vai voltar a qualquer momento. Por isso que hoje, no Evangelho, ele está contando essas parábolas para nós entendermos, né? Por exemplo, quando ele fala do ladrão, o ladrão não avisa a hora que ele vai na casa daquela pessoa. Ele chega de repente. Quando pensa que não, ele já entrou, já roubou, já levou. Se a pessoa estiver ali, ele rende as pessoas, pode até matar as pessoas. Se não tiver ninguém, ele pega as coisas, leva, e quando o dono da casa chega, as coisas já foram todas levadas. Vê que parábola maravilhosa que ele conta para nós entendermos como será a segunda vinda de nosso Senhor. Então, como é que ele quer que nós estejamos quando ele vier? Ele quer que nós estejamos levando uma vida santa. Nós não podemos levar uma vida de pecado. Como na parábola diz, já que o meu Senhor não chegou, então vamos chegar e vamos bater, vamos espancar, vamos fazer tudo que é errado. Sendo que ele poderá chegar a qualquer momento. Então, nesse tempo de espera da segunda vinda de Jesus, nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar numa vida santa, numa vida irrepreensível. Se nós cairmos, nós vamos lá, pedimos perdão a Deus e recomeçamos de novo. Porque se Jesus chegar e nos encontrar numa vida de pecado, numa vida errada, numa vida de dissimulação. Vocês viram o finalzinho do evangelho de hoje? Ele diz assim: se ele chegar e encontrar o empregado, se ele nos encontrar de qualquer jeito, levando uma vida de pecado, numa vida errada, ele diz assim: ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Meus irmãos, não sejamos bobos. Hoje as pessoas vivem dizendo que Deus é amor, Deus é misericórdia, que Deus não vai levar em conta os meus pecados, não, porque ele já morreu na cruz, ele sabe que eu sou fraco, e dessa história de fraqueza, o inferno está cheio. Essas pessoas que vivem justificando os seus pecados, dizendo eu sou fraco, e Deus não vai levar em conta isso. Deus
Ou melhor, Deus vai levar em conta a minha fraqueza e por isso Ele não vai me condenar. Meus irmãos, isso é uma mentira, isso é notícia que vem do inferno. Deus ele nos dá toda a força para nós sairmos do pecado, mas como a pessoa gosta de pecar, ela fica inventando a história, eu sou fraco para continuar no pecado. Isso é dissimulação, isso é hipocrisia. Aí agora Jesus está dizendo, ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Olha, qual é a sorte dos hipócritas? O inferno, tá vendo? Ali haverá choro e ranger de dentes, para sempre. Está compreendendo, meus irmãos? Você está compreendendo, meu irmão, o que Jesus está dizendo? Estão vendo como nós devemos levar uma vida santa? Devemos levar uma vida de amor e serviço a Deus? Devemos tirar todos os entulhos da nossa vida? Quem está levando uma vida sem Deus precisa levar agora a vida com Deus? Só que Jesus ele vem a qualquer momento, nós não sabemos a hora. Agora mesmo, meus irmãos, alguém está indo ao encontro de Deus e Deus está vindo ao encontro dele. Mas já pensou se Jesus chegar e me encontrar no pecado, pecando? Já pensou se Jesus te encontrar no pecado, no motel, roubando, fazendo mal para o outro, blasfemando contra Deus, mentindo, vivendo uma vida de hipocrisia? O destino será o inferno. E Deus não nos quer no inferno. Deus nos quer no céu. Você entende, meus irmãos? Que situação difícil que nós estamos vivendo. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que ela havia perdido um ente querido dela. Ela rezava muito pela conversão dessa pessoa e infelizmente deu um ataque fulminante. A pessoa morreu sem a devida conversão. Morreu adulterando. Não teve tempo de se confessar, não teve tempo de se arrepender. Deus chegou numa hora que não deveria chegar. Deus veio buscar numa hora que não deveria buscar. Só que Deus foi dando chance para essa pessoa. E como deu chance, e como Deus deu oportunidades, e muitas oportunidades para ela. Não fique pensando que Deus estava fazendo disso um momento de felicidade ou de sarcasmo. Agora eu vou pegar, agora que ele está no erro, eu vou chegar e vou levá-lo para ele receber o destino dos hipócritas. Ali onde haverá choro e ranger de dente, agora eu vou pegar. Não, meus irmãos. Deus foi dando chance, foi dando chance, foi dando chance. Só que tinha chegado a hora dele ir. Você compreendeu? Que coisa! Jesus veio no momento em que Jesus não deveria vir, mas ele veio. E Jesus levou essa pessoa no pecado. Agora não venha com a história, né? Aí nós vamos justificar agora. Ah, Deus é misericórdia, Deus é amor, mas mesmo assim naquele momento ele se arrependeu e tal. Eu não estou julgando essa pessoa. Eu só estou dizendo que ela morreu pecando. Ela estava no adultério.
Jesus veio no momento que ele não deveria vir, mas ele veio. Jesus não poderia ter dado mais um tempo, ainda mais que aquela outra estava rezando pela conversão dela, mas Jesus respeitou a liberdade. Ele não quis mudar. Essa pessoa não quis mudar. Deus me livre de Jesus chegar e me encontrar no pecado, meus irmãos. Deus me livre. Nossa Senhora me ajuda. Aqui eu quero falar como São Felipe Neri dizia, ele falava: Senhor, coloca a mão na minha cabeça e não tira a mão da minha cabeça, não, porque o Senhor sabe quem eu sou. Eu não estou fazendo drama, não, eu estou falando, meus irmãos, uma verdade, é a realidade. Quando Jesus vier me buscar, quando Jesus vier te buscar, aonde você vai estar? Lembremos o que Jesus falou para Adão: Adão, onde estás? E Adão estava naquela situação de que havia pecado. Em que lugar? Será que quando Jesus ele vier na sua glória, ou ele vier porque todos os dias ele vem, eu vou estar onde? Eu vou estar rezando? Eu vou estar no momento de confissão? Eu vou estar adorando a Deus? Eu estarei fazendo bem para alguém? Ou eu estarei com a mão na massa pecando, roubando, no motel? Já pensou Jesus me encontrar no motel? Deus que me livre. Por isso, meus irmãos, evite de ir para o motel. Evite de pecar. Já pensou Jesus chegar, me encontrar matando alguém? Praticando aí o aborto? Usando o DIU? Vocês estão entendendo que situação? Vocês compreendem que nós precisamos estar numa vida santa? Sempre santo, nos corrigindo das nossas falhas. Ficai atentos, é o que Jesus está dizendo. Ficai atentos, o Filho do Homem virá a qualquer momento. Mas que bonito quando Jesus vem no momento em que estamos bem com Ele, numa vida santa, sem peso na consciência e vivendo na graça. Foi assim, meus irmãos, que os santos morreram. Por isso que eu recomendo, leiam a biografia dos santos, que você vai ver. Os santos morreram como santos. Morreram na vida de santidade. São Francisco Xavier, ele morreu indo para o Japão para pregar o Evangelho. Naquele ardor que ele tinha, naquele desejo de santidade, ele indo para converter os irmãos que estavam numa vida errada, mas ele não estava indo somente para converter, mas ele estava vivendo também a vida de convertido. Não é daquele tipo que estava indo para pregar o Evangelho, mas estava vivendo uma hipocrisia. Não estava vivendo o que era para viver. Colocava fardos pesados nas costas dos outros e não vivia. Estava vivendo a vida de santidade e ali ele morreu. E eu pergunto para você, você acha que São Francisco Xavier ele foi condenado? Claro que não. Mas e aquelas pessoas que não querem viver a santidade?
Se você está vivendo alguma situação, meus irmãos, se vocês estão vivendo ou você está vivendo e você precisa resolver, resolva hoje, resolva agora. Se tem alguma coisa que está pesando na sua consciência, resolva agora, porque Jesus pode vir te pegar agora e te levar agora. E o teu destino não pode ser o destino dos hipócritas, que é o inferno. O teu destino e o meu destino precisará ser o destino daqueles que vivem como santos, que vivem a santidade. O destino daqueles que vivem a santidade é a visão beatífica, é o céu, é a alegria eterna. Vamos viver como santos, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.